Fundada pelos dórios, povos que se instalaram na região em busca de terras férteis por volta do século IX a.C., Esparta teria passado por grande expansão entre os séculos 8 e 5 a.C., no chamado período arcaico. E é justamente sobre esse período de sua história que irei tratar nessa videoaula. Localizada na região da Lacônia, situada na península do Peloponeso, a história da cidade de Esparta alimentou e continua alimentando o imaginário hollywoodiano com produções épicas, como a do filme 300 de Esparta, filme que narra a saga do rei Leônidas durante a Batalha de Termópilas. O conflito chegou a envolver diferentes cidades gregas, inclusive selando uma aliança temporária entre Atenas e Esparta, na busca pela defesa do seu território a fim de combater o inimigo persa. Assim como a cidade de Atenas, a sociedade espartana era organizada de forma hierarquizada, estando sua pirâmide social dividida basicamente entre 3 grupos sociais. O primeiro deles era formado por guerreiros, políticos e sacerdotes, os chamados Espaciatas, onde encontrava-se a elite espartana. Enquanto que os Ilotas, espécie de camponeses presos à terra, era responsável pelo cultivo da terra. Isso permitiria com que as elites espartanas pudessem se dedicar exclusivamente à arte da guerra. Já a atividade comercial ficava a cargo dos chamados periecos, homens livres ou estrangeiros que tivessem permissão de residir nas cercanias de Esparta. Em termos culturais, Esparta nutria-se em função da atividade bélica e tinha um sistema educacional totalmente voltado para a educação guerreira. Até os 7 anos de idade, a criança espartana era educada pelos seus pais. Depois disso, sua educação ficava a cargo do Estado, onde ela recebia noções de disciplina, obediência e respeito à hierarquia militar. Considerada uma sociedade muito fechada, daí advém o termo laconismo, esse conceito está relacionado à pouca afeição que os espartanos nutriam ao debate público. Além de extremamente militarizada, algumas práticas pouco amistosas também eram cultivadas na cidade de Esparta, como por exemplo a xenofobia, que significa aversão aos estrangeiros. Outra preocupação muito grande dos espartanos residia na tentativa de aperfeiçoamento da raça, onde as crianças nascidas e consideradas defeituosas eram sacrificadas. Com relação ao exercício da política, essa era uma atividade exclusiva dos espaciatas, os únicos considerados cidadãos espartanos. Em Esparta, as instituições políticas eram eminentemente aristocráticas, como o Eforato, instituição formada por 5 líderes eleitos anualmente que compartilhavam o poder com os 2 reis, diarquia. Além destas, existia ainda a chamada Ápela, instituição que tinha a função de aprovar ou rejeitar as leis elaboradas pelos membros da Gerúsia, que era um conselho formado por ex-guerreiros com mais de 60 anos. Por fim, vale destacar o papel das mulheres, que gozavam de certa autonomia, podendo participar de atividades que iam além do lar, como atividades físicas, treinamento militar e atividades esportivas. Todo esse preparo tinha relação com a vocação beligerante da cidade, ficando elas responsáveis pela defesa da cidade na ausência dos homens. Contudo, apesar de toda essa importância, era vedado a elas a participação política, restrita somente aos homens. Eu fico por aqui e agora é com você. Que tal responder uma questão que eu separei para você relacionada ao que acabamos de aprender? Também separei uma cena do filme 300 de Esparta. Depois me conta aqui nos comentários sobre o que você mais gostou nessa videoaula. Até a próxima!